O que realmente importa no atendimento de uma vítima politraumatizada com TCE? Meu nome é Bruno Brito, professor de cirurgia aqui da Medcel. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de cirurgia. E hoje a nossa conversa é sobre trauma crânioencefálico, o famoso TCE, tá? Alguns conceitos iniciais para você ter aí na sua mente, quando você ouve falar de TCE, é um tema extremamente relevante em provas e na prática, tá? Porque é um tema que tem alguns números que até impressionam um pouco. Olha isso, 10% dos pacientes com TCE morrem antes de chegar no hospital. Então olha a gravidade dessa lesão. Graças a Deus, 80% são casos leves, 10% são moderados e 10% já são considerados TCEs mais graves. 10% dos casos de trauma crânioencefálico tem um trauma raquimedular associado. Então, muito cuidado com a proteção da coluna cervical nos pacientes vítimas de TCE, tá bom? Então, esses são alguns números para você ter aí de memória em relação ao TCE e a importância desse tema na prática e na prova. Vamos seguir. Olha, quando você pega um paciente como esse, no seu pronto-socorro ou até no atendimento pré-hospitalar, você precisa saber o que é que você tem que priorizar no atendimento desse paciente para que a lesão que ele já teve não piore. Pense assim, o paciente vítima com TCE, vítima de TCE, ele já teve a lesão principal. O trauma ele já ocorreu. Agora não tem mais como reverter o trauma que aconteceu. Então qual que é o nosso grande objetivo no tratamento de um paciente com este tipo de lesão? É basicamente evitar as consequências que pode acontecer num paciente com este grau de lesão. E para fazer isso, a gente precisa estratificar os pacientes. A gente precisa classificar de acordo com a sua gravidade. O TCE, ele é basicamente classificado em leve, moderado e grave. E para isso, a gente utiliza a famosa escala de Coma de Glasgow, que vocês sabem, classifica o TCE em leve, moderado a grave. O leve é o Glasgow que vai de 13 a 15. O moderado é aquele que vai de 9 a 12. E o grave, aquele que nos preocupa, é o que vai de 3 a 8. E já vou trazer uma atualização do ATLS 11ª edição para vocês, tá bom? Mas seguindo, ainda na classificação do TCE, a gente precisa saber quais são as lesões mais comuns no TCE. Quais são as lesões intracranianas que acontecem com mais frequência. A gente tem as lesões focais e as lesões difusas. Nas lesões focais, os hematomas extradural, subdural e o hematoma intracerebral ou intraparenquimatoso são as lesões mais frequentes e que costumam também ser cobradas em prova. As lesões intracranianas consideradas do tipo difusas são a concussão cerebral leve, a concussão clássica, e a que mais é cobrada é a lesão axonal difusa, que a gente vai comentar com vocês mais para frente na nossa aula, tá? Para a gente entender o que é o trauma crânioencefálico e o que ele representa de repercussão no nosso paciente, a gente precisa entender a fisiopatologia do TCE. Na fisiopatologia do TCE, a gente tem que entender que o crânio ele tem uma pressão intracraniana. Essa pressão, o normal é que seja até 10 milímetros de mercúrio. E que o próprio crânio ele tem alguns pontos em que ele faz compensações para manter essa pressão aqui em 10 milímetros de mercúrio. Porém, pode chegar algum momento em que esses pontos de compensação já não sejam mais o suficientes. Ou seja, ocorre o que nós chamamos de ponto de descompensação no TCE, em que a partir deste ponto o paciente apresenta um aumento na pressão intracraniana. E é o aumento da pressão intracraniana que leva às repercussões do TCE. E é isso que a gente tem que evitar. Com o aumento da pressão intracraniana, a pressão de perfusão cerebral, ela diminui. Porque lembre que a pressão de perfusão cerebral é resultante da pressão arterial média do nosso paciente, por isso que paciente com TCE não pode ser submetido à hipotensão permissiva,
ou seja, ele precisa de pressão arterial para que possa ser feita uma pressão de perfusão cerebral nesse paciente. E é resultante da PIC. Ou seja, quanto menor a pressão arterial média e quanto maior a PIC, menor é a pressão de perfusão cerebral desse paciente. Olha esse gráfico. O gráfico ele mostra que a PIC ela se mantém estável ao longo de um tempo, mesmo que o volume de massa intracraniana ele aumente. Porque o próprio crânio, como eu já te falei, ele tem mecanismos de compensação que você vai ver logo logo. Até um certo ponto. Porque chega um certo ponto que ele fala, não aguento mais. E a partir deste ponto, ele começa a aumentar a sua pressão intracraniana. E é a partir deste ponto que as repercussões deletérias do TCE começam a acontecer. Olha esse novo gráfico. Esse gráfico é o que nós chamamos de doutrina de Monro-Kelly. A doutrina de Monro-Kelly fala que a calota craniana, por ser uma superfície ali, digamos, um reservatório rígido, ela só consegue acomodar um certo nível de volume, de massa. Então, esse volume ele é preenchido habitualmente pelo volume venoso, pelo volume arterial, pelo próprio cérebro, né, a massa encefálica ali dentro da calotra, e pelo líquor. A partir de um momento em que ocorre um efeito de massa, pode ser um tumor cerebral, pode ser um edema cerebral, que aumenta a massa cerebral, qualquer massa, isso precisa haver uma certa compensação. O que é que aconteceu aqui, por exemplo? O líquor teve que diminuir, ou seja, diminuiu a quantidade de líquor. Diminuiu a quantidade de líquor para acomodar esse percentual aqui de massa. Porém, você conseguiu compensar. A pressão intracraniana é a mesma aqui nesse ponto. Por quê? Porque você tirou um pouco de líquor para que a massa ocupasse um espaço ali dentro da calota craniana. Porém, isso tem um limite. O limite é o que nós chamamos de ponto de descompensação. É isso que acontece nesse caso aqui de baixo. Começou a perder volume venoso porque a massa foi muito grande. Então chegou um momento que começou até sair sangue ali de dentro do cérebro, da calota craniana. Então a PIC, a pressão intracraniana, começou a se elevar. Vamos seguir que vai ficar muito mais fácil. Tudo isso que eu falei é para justificar a base aqui da nossa abordagem. A base da nossa abordagem é evitar, identificar precocemente e tratar o aumento da pressão intracraniana nos pacientes com TCE. É basicamente evitar a lesão secundária. Isso que vocês vão me ouvir falar durante toda a nossa aula. Evitar lesão secundária é o objetivo primordial do tratamento dos pacientes com trauma crânioencefálico. É por isso que nós temos que conhecer alguns conceitos no TCE, como por exemplo, o conceito da tríade de Cushing. A tríade de Cushing é o marcador clínico que fala: este paciente ele está com hipertensão intracraniana grave. Qual que é o problema disso? A gente não quer que o paciente chegue num nível de hipertensão intracraniana grave. A gente quer descobrir a hipertensão intracraniana nos seus primórdios ali. A gente quer descobrir ela logo no começo, identificar precocemente. Então lembre-se, se o paciente apresenta a tríade de Cushing, o negócio é muito preocupante. Qual que é a tríade de Cushing? São 3 sinais que você tem que se atentar num paciente, porque se ele apresenta esses 3, ou às vezes até 2 dos 3, já fala que esse paciente ele tem hipertensão intracraniana. O primeiro deles é hipertensão arterial sistêmica, depois bradicardia ou qualquer alteração no ritmo respiratório. Pode ser bradipneia, taquipneia, qualquer alteração que você quiser é considerado também um dos componentes da tríade de Cushing, tá bom? Vamos mais para frente. Ainda no trauma crânioencefálico, a gente precisa classificar esse trauma. E para isso, vocês ouviram falar da escala de Coma de Glasgow, tá? A escala de Coma de Glasgow ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa, ela fala a respeito da abertura ocular do nosso paciente. Então a gente vai classificar esse paciente de acordo com a abertura ocular em 4 pontos.
O ponto 4, que é a pontuação máxima ou normal, é quando o paciente tem abertura ocular espontânea. O ponto 3 é quando ele tem apenas abertura ocular ao chamado verbal. Você chama, ele abre o olho, mas ele não tem aquela abertura espontânea. Abertura ocular, quando você faz um estímulo nesse paciente, sacode, um estímulo doloroso, aí ele vai ganhar 2 pontos. Ou quando ele não tem abertura ocular, ou seja, é ausente, ele ganha 1 ponto. O que é esse NT? É quando não é testável. Não é testável por algum motivo. Sei lá, o paciente chegou entubado, está sedado. Você não tem como avaliar a abertura ocular nesses pacientes, então é não testável, tá bom? Isso aqui a gente vai ter para todos os nossos parâmetros. O segundo parâmetro que a gente avalia no nosso paciente é a resposta verbal desse paciente. Você vai fazer uma pergunta para ele, se ele responde coerentemente, está orientado e conversando, ele ganha 5 pontos na resposta verbal. Se esse paciente ele está desorientado, você fala, seu João, tudo bem? Sabe onde o senhor está? Eu estou em casa, mas na verdade está no hospital, então ele está desorientado, ele ganha 4 pontos. Se na resposta verbal ele fala palavras inapropriadas, palavras soltas, palavras que não fazem o menor sentido, ele vai ganhar 3 pontos. Você pergunta, seu João, tudo bem? Ele responde, casa. Não tem nada a ver com o que você perguntou. Ele respondeu, casa é uma palavra, só que é uma palavra desconexa com o que você perguntou. Então ele ganha 3 pontos. Se ele responde apenas com sons incompreensíveis, não são palavras, são sons. Olá, seu João, tudo bem? Ele vai ganhar 2 pontos. Não consegue responder nem com nenhuma palavra. É só um som incompreensível. E se ele não tem nenhuma resposta verbal, ele ganha 1 ponto. O NT, novamente, é não testável. O paciente está entubado. Não consegue responder, é assim mesmo, não testável. Tá bom? Vamos seguir. Resposta verbal, resposta motora. É o terceiro parâmetro que a gente avalia na escala de coma de Glasgow, tá bom? Se o paciente ele responde aos comandos, levante o braço, responde bem, 6 pontos. Se ele não responde aos comandos e ele localiza a dor, você apertou no membro, ele localizou que é naquele membro, 5 pontos, tá bom? Flexão normal é quando ele retira aquele membro a dor. Você faz um estímulo doloroso, ele retirou a dor, ele vai ganhar 4 pontos. Flexão anormal é o que nós chamamos de decorticação. Decorticação é a flexão anormal, é o movimento de flexão dos membros ao estímulo doloroso, tá? Ele ganha 3 pontos e 2 pontos é o movimento de extensão normal, que é a descerebração, tá? Lembrando que descerebração é a extensão e a flexão é a decorticação. Tá? E quando ele não tem nenhuma resposta motora, ele ganha 1 ponto e quando não é testável, a gente chama de NT. Vamos seguir adiante. Qual que é a grande atualização do ATLS? É isso aqui. É a reação pupilar, que a reação pupilar vai fazer parte agora da nossa classificação do ATLS. Quais são as possibilidades aqui? É que as duas pupilas, né, elas não sejam reagentes, elas estejam aí midriáticas, por exemplo, ou mióticas, ou uma está reagente, a outra não está. Pode ter só uma, pode ter as duas reagentes, as duas ausentes. Enfim, como é que a gente vai classificar isso aqui de acordo com o ATLS 11ª edição? Após você fazer a escala de coma de Glasgow, você vai avaliar a reação pupilar desse paciente. Se nenhuma pupila reage ao estímulo de luz, esse paciente pontua 2 pontos. Se apenas uma pupila reage ao estímulo de luz, ele pontua 1 ponto. E se as duas pupilas reagem ao estímulo de luz, ele não vai pontuar nada. No final, você vai pegar a escala de coma de Glasgow e vai diminuir da escala de reação pupilar. Ou seja, qual é a pior hipótese para o nosso paciente? É o paciente que teve um Glasgow de 3, que é a menor pontuação para o nosso paciente, e é um paciente que nenhuma pupila reage à luz. Se nenhuma pupila reage à luz, ele vai pontuar 2 pontos. Você vai diminuir do Glasgow a reação pupilar. 3 menos 2, 1.
E no ATLS 11ª edição, qual é a pontuação mínima que esse paciente pode apresentar? A pontuação mínima é 1. E qual é a melhor das hipóteses? É o paciente que tem um Glasgow de 15 e as duas pupilas reagem à luz. 15 menos 0, 15. Continua sendo aí a pontuação máxima, o 15, tá bom? E ainda classificando o nosso ATLS, o nosso TCE, como é que a gente vai dar a conduta desses pacientes? No TCE leve, que é aquele Glasgow ali que nós vimos de 13 a 15, a gente vai apenas observar de forma ativa esses pacientes, tá? Monitorizar sinais vitais, deixar algumas medidas que eu já vou comentar com vocês que a gente precisa fazer no paciente para evitar a lesão secundária. No TCE moderado, além da observação, esse paciente precisa de uma outra coisa, de uma tomografia, tá? Tomografia para diagnosticar lesões intracranianas decorrentes do TCE moderado. Porque se esse paciente apresenta uma redução no Glasgow a ponto de classificá-lo como moderado, ele precisa de um exame de imagem, tá bom? Já no TCE mais grave, além de tudo isso, tomografia e observação, a gente precisa de outras duas coisas. Via aérea definitiva, tá? Vocês sabem que o Glasgow de 8 para baixo indica uma via aérea definitiva para proteção dessa via aérea e monitorização da pressão intracraniana, tá bom? Aí eu te pergunto, o paciente com TCE leve, por exemplo, ele nunca vai precisar de uma tomografia de crânio, por exemplo? Falou nunca, vocês já sabem, né? Tem alguns casos que a gente vai precisar fazer uma tomografia nesses pacientes. E quando que eu vou saber? Ah, esse paciente teve um TCE leve e eu preciso fazer uma tomografia. Existe uma escala que a gente vai ver, chamada Nexus Head CT, que é quando você vai ter um paciente com TCE leve que você precisa, esse paciente não dá para não fazer uma tomografia. É, por exemplo, um paciente que tem mais de 65 anos. Idoso, precisa tomografar. Idoso tem fator de risco para sangramento intracraniano. O paciente tem evidência de fratura craniana. Apesar do Glasgow dele classificá-lo como um TCE leve, mas poxa, se teve fratura craniana, você pensa num trauma de maior energia. Ele tem um déficit neurológico focal. É um paciente que, pelo Glasgow, o Glasgow veio como um TCE leve, mas ele está com hemiparesia. Olha, ele precisa de uma avaliação tomográfica. O paciente apresenta alteração do nível de consciência, né? Ele tem um Glasgow de 14, por exemplo, ele está confuso, mas poxa, classifica como leve, mas ele está confuso, então vamos fazer uma tomografia, tá bom? Coagulopatia conhecida. Se esse paciente ele tem um fator de risco para sangramento em qualquer parte do corpo, na cabeça não é diferente. Então ele tem um fator de risco para sangramento intracraniano. Preciso fazer uma tomografia. Isso aqui pode ser até medicação, tá? O paciente que usa anticoagulante tem que tomografar, não tem jeito. Episódio de vômitos persistentes. O paciente não para de vomitar, tá? Continuamente vomitando. Isso aqui é um sinal mais de gravidade, então a gente precisa tomografar esses pacientes. Mecanismo perigoso de trauma. Você sabe que foi um trauma de alta energia, de alta... a cinemática é muito relevante do trauma, não tem jeito, precisa fazer tomografia. Intoxicação por álcool ou drogas. Se você sabe que o paciente utilizou alguma substância ilícita ou álcool, você não consegue ter uma avaliação ali fidedigna desse paciente. Então você precisa de uma avaliação com exame de imagem, tá bom? E o último é cefaleia intensa após o trauma. Paciente com muita dor, você precisa fazer exame de imagem. Nossa, Bruno, como é que eu vou decorar tudo isso? O meu papel aqui é tornar tudo mais fácil para você. Então fica tranquilo, você vai apenas decorar o Head CT. O Head CT é basicamente tudo que você precisa lembrar de um paciente com TCE leve para fazer uma tomografia. Então o que é o Head CT? O H é hematoma ou fratura de crânio suspeita, tá? O E é um estado mental alterado que leva esse paciente aqui a um rebaixamento, uma certa confusão. O A é o paciente anticoagulado ou que tem uma coagulopatia. E o D é de déficit neurológico focal.
E o CT é o que falta: cefaleia intensa, convulsão ou vômitos persistentes. E o T é de trauma grave. Trauma grave seja pelo mecanismo do trauma, ou porque é um idoso que sofreu trauma, ou porque esse paciente, quando sofreu trauma, estava sob efeito de álcool ou drogas, tá bom? É dessa forma que você vai lembrar, é dessa forma que você vai levar para a sua prova. Mas agora falando não mais do TCE leve, vamos falar do TCE grave. O que é que a gente precisa fazer num paciente com TCE grave de medidas para que ele não tenha piores repercussões da lesão que já aconteceu? O que é que a gente tem que fazer para evitar a lesão secundária? É o que a gente chama de soft pack. O que é o soft pack? É basicamente isso aqui. É manter o sódio entre 135 a 145, é manter uma boa oxigenação ali, ó, maior do que 95% de saturação e uma PaO2 superior a 100, é manter esse paciente com a glicemia normal, glicose entre 180 de 80 a 180, evitar a hipoglicemia, é manter esse paciente, ó, com a temperatura corporal superior a 36, porque a hipotermia é ruim para esses pacientes. É manter esse paciente com parâmetros gasométricos dentro da normalidade. Nossa, como eu vou decorar tudo isso, Bruno? Não, o pH tem que estar normal, é de 7,35 a 7,45. O PaCO2 tem que estar normal, é de 35 a 45. Esse paciente não pode estar hipotenso, então a pressão arterial sistólica tem que estar superior a 100 a 110. Esse paciente tem que ter uma pressão intracraniana menor do que 15 e uma pressão de perfusão cerebral maior do que 60. Esse paciente tem que estar sob nível de analgesia e sedação que evite a agitação psicomotora. Paciente agitado é igual a maior lesão cerebral. Então ele tem que estar ali, ó, calmo, com analgésico, com sedativo, para que ele fique num RAS de 0, por exemplo. A cabeceira desses pacientes tem que estar elevada, mais ou menos ali em torno de 30 graus, para evitar o aumento da pressão intracraniana. Nunca um paciente com TCE vai ficar em Trendelenburg, tá? Com a cabeça mais baixa que o corpo, porque isso aumenta a pressão intracraniana, até em pessoas normais. Imagine um paciente que sofreu um TCE. E por último, é a coagulação. A coagulação desses pacientes tem que estar normal. Ele não pode ter nenhum distúrbio de coagulação. O INR tem que estar normal e plaquetas tem que estar maiores do que 75 mil. Como vou decorar tudo isso? É só saber que tem que estar tudo normal. Você precisa evitar a lesão secundária. É deixar o sódio normal, é deixar o oxigênio normal, é deixar a glicose normal, é deixar a temperatura normal, parâmetros gasométricos normais. Ele não pode ter dor, não pode estar agitado, a cabeceira tem que estar elevada e a coagulação desse paciente tem que estar normal. É basicamente isso. Não tem grandes segredos, tá bom? É assim que a gente vai fazer para evitar lesão secundária em pacientes que tiveram um TCE grave. E quando a gente fala em fratura de base de crânio, quais são os sinais clínicos que tem que chamar a nossa atenção para um paciente que possa ter uma fratura de base de crânio? O primeiro deles é esse aqui, ó, é o sinal do Guaxinim. Sinal do Guaxinim, que é basicamente um hematoma aqui, ó, periorbitário bilateral. Isso aqui é um sinal de fratura de base de crânio. O outro é esse aqui, é o sinal de battle, é o sinal da batalha. É aquele paciente que tomou uma pancada ali e ficou com um hematoma retroauricular, tá? Um hematoma retroauricular. Muitas vezes o que você pode ver é a descrição do achado. Presença de hematoma retroauricular. Ou, por exemplo, presença de hematoma periorbitário bilateral. Isso aqui é fratura de base de crânio e exige de nós uma alta suspeição clínica, porque se o paciente chega para a gente com alguns desses sintomas, desses sinais, perdão, a gente não pode fazer algumas coisas, e a primeira delas é usar tubo ou cânula nasotraqueal. Porque a presença de fratura de base de crânio pode ter lesão de lâmina crivoide. Se você passa qualquer estrutura
pela região nasal desse paciente, pode ter ali violação da base do crânio, tá? A gente basicamente, o tratamento é dirigido para o TCE, tá? Não existe nenhum tratamento específico para fratura de base de crânio, até porque o tratamento ósseo, ele é, na grande maioria das vezes, conservador. O que a gente precisa fazer é se preocupar com o TCE desse paciente, tá? O único cuidado que vocês vão ter que ter é não utilizar sonda nasotraqueal, tubo nasotraqueal, nada que passe pela região nasal desses pacientes. Perfeito? E agora vamos falar das lesões intracranianas focais, começando pela principal delas, talvez, a que é mais relevante na sua prova, que é o hematoma epidural. Normalmente o hematoma epidural ele é resultante de um mecanismo de trauma direto e intenso no crânio, ali mais na região lateral do crânio. O achado radiográfico mais comum nesses pacientes é o achado de lente biconvexa. Você já vai entender por que lente biconvexa, tá? Eu vou trazer ao longo das nossas lesões palavras-chave que eu quero que vocês memorizem. E lente biconvexa é uma delas, tá? O vaso que mais comumente é lesado no hematoma epidural é a artéria meningea média, tá? Então é uma artéria, por isso o sangramento um pouco maior. E o quadro clínico clássico, aqui vai uma dica novamente, outra palavra-chave que eu quero que vocês memorizem é essa daqui, é o intervalo lúcido. É aquele paciente que ele sofreu um trauma intenso no crânio, ele sofreu aquela grande pancada na região lateral do crânio, ele foi transportado durante todo o trajeto ali do trauma até o hospital bem, conversando, super lúcido, e do nada esse paciente tem uma deterioração rápida da sua consciência. Ele chega no hospital e ele rebaixa subitamente o nível de consciência. Isso é o que nós chamamos de intervalo lúcido, tá? É a queda rápida no nível de consciência e essa é a nossa imagem da lente biconvexa. Isso é uma lente biconvexa e essa é a imagem do hematoma epidural. Olha lá mais uma imagem, ó. É uma lente biconvexa, tá bom? Passando do hematoma epidural para o subdural, que também é muito importante na sua prova, eu quero que vocês saibam que o principal mecanismo de trauma no hematoma subdural é a aceleração e desaceleração bruscas, que causa um cisalhamento entre os vasos que se encontram ali, ó, entre o cérebro e a dura mater. Esse cisalhamento leva ao sangramento subdural. Tá? O grande achado radiográfico, e aqui novamente uma palavra-chave para você memorizar, é o hematoma em crescente, é como se fosse uma lua crescente, tá bom? O grande vaso lesado aqui nesse hematoma são as veias corticais de ponte, são aquelas veias que estão realmente ali entre o cérebro e a dura mater, tá bom? O quadro clínico ele é bem variável, tá? Depende se o hematoma subdural ele é mais agudo, se ele é mais crônico, depende do tempo de evolução, mas a imagem-chave que vocês têm que levar para a prova de vocês é essa daqui. É a imagem em crescente, é como se fosse, ó, uma lua crescente. Tá ali a imagem, a lua crescente. Imagem, lua crescente, tá bom? Olha aqui mais uma imagem, ó. Olha aqui mais uma imagem. A gente tem, por exemplo, a calota craniana, e a gente tem a imagem aqui, ó, como se fosse uma lua crescente. É uma lua crescente. E digo mais, esse hematoma subdural, ele é tão importante que ele tá, ó, empurrando todo o sistema aqui, ó, para o outro lado. Isso é o que a gente chama de efeito de massa, levando a desvio da linha média, tá? A linha média era para se encontrar aqui, ela está sendo desviada para cá. E olha mais uma coisa que a gente já conversou e que agora fica claro na imagem. Dentro dos ventrículos, aqui, a gente tem líquor, né? A gente tem líquor. E pela doutrina de Monro-Kelly, até um certo ponto, a gente perde um pouco de líquor e você consegue compensar ali a pressão intracraniana. Aqui, a massa que está empurrando o cérebro está tão grande que olha como reduziu bastante a quantidade de líquor. Isso é o cérebro tentando compensar
o efeito que tem ali de massa, ali dentro da calota, para que a pressão intracraniana continue normal. Mas aqui, o que a gente viu já foi um desvio dessas estruturas, então muito provavelmente esse paciente já tem a pressão intracraniana muito mais aumentada, tá bom? Olha aqui, ó, o nosso comparativo entre a lesão extradural e a lesão subdural. Se for associar alguma coisa, o hematoma extradural ou epidural é o limão siciliano. Se for associar a outra coisa, o hematoma subdural é uma banana. Então, subdural é banana e extradural é o limão siciliano. Lembre da lente biconvexa, do limão e lembre da lua crescente e da banana aqui no subdural. Vamos seguir. Ainda dentro das lesões intracranianas focais, a hemorragia intraparenquimatosa ou intracerebral. Tá? Qual que é o principal mecanismo de trauma aqui? É o impacto direto ali no crânio. O achado radiográfico mais clássico dessas lesões é de áreas hiperdensas bem delimitadas. É um sangramento ali dentro do parênquima cerebral muito bem delimitado na imagem. O quadro clínico mais típico é de um paciente que apresenta um déficit neurológico focal, um rebaixamento do nível de consciência e sintomas associados à hipertensão intracraniana. A tríade de Cushing, por exemplo, que nós já conversamos. Olha a imagem da hemorragia intraparenquimatosa. É um parênquima normal e dentro dele uma lesão hiperdensa muito grande. Essa é a hemorragia intracraniana típica que a gente encontra na imagem. Olha outro exemplo aqui, ó, bem semelhante e outro um pouco mais grave aqui, já com extravasamento de sangue para dentro do ventrículo cerebral. Isso aqui é o que nós chamamos de hemoventrículo, tá bom? Fechamos as lesões intracranianas focais e agora vamos falar das lesões intracranianas difusas. Começando pela concussão leve, pela concussão cerebral ou contusão cerebral clássica e por último, e a mais importante de todas, a lesão axonal difusa. Na verdade, a única que você precisa levar para sua prova é a lesão axonal difusa. As outras não são muito cobradas em prova, mas a lesão axonal difusa, ela costuma ser cobrada pela sua gravidade. Ela é muito grave. Então lembre-se que a lesão axonal difusa, a LAD, ela é uma lesão cerebral intracraniana difusa muito grave. O mecanismo principal de trauma que ocorre nessas lesões é o mecanismo rotacional. É, por exemplo, aquele paciente que sofreu um acidente automobilístico com ejeção do veículo, ejeção da moto e o movimento de aceleração e desaceleração. Então são múltiplos mecanismos de traumas associados que levam à lesão axonal difusa. O achado radiográfico mais clássico, se é que existe um, porque na verdade a lesão axonal difusa não tem um grande achado radiográfico muito característico, mas um é de pequenas lesões puntiformes ao longo do cérebro, tá? Vocês vão ver na imagem como é que isso fica. E o quadro clínico mais típico é de uma perda de consciência prolongada. É aquele paciente que está entubado já há muito tempo e ele não consegue acordar. É aquele paciente que já desligou a sedação, já tentou fazer um estímulo e ele não acorda. A recuperação geralmente é muito lenta e muito associada a sequelas neurológicas nesses pacientes. O achado da tomografia é esse aqui, ó. É de eventualmente você encontrar algumas lesões puntiformes aqui, ó, um pouco mais esbranquiçadas na tomografia de crânio, tá bom? Infelizmente, o prognóstico dessas lesões é sempre muito ruim, tá? Geralmente é associado a sequelas neurológicas. E para a gente finalizar a nossa aula, vamos tentar fazer um resumo aqui de tudo que a gente viu, tá? Quando a gente fala de TCE, temos que lembrar que fazemos a classificação do TCE através da escala de coma de Glasgow
e também da avaliação pupilar. De acordo com o novo ATLS, a gente agora vai classificar o paciente de acordo com 1 a 15, incluindo a avaliação pupilar desses pacientes. O TCE leve, a gente vai basicamente tratar com observação, mas a gente também vai tomografar se o paciente tiver o RED-CT. Vocês viram o RED-CT, então lembre, se na questão falar alguma coisa que está no RED-CT, esse paciente precisa de tomografia. No TCE moderado, esse paciente vai fazer tomografia automaticamente e também vai ser observado ao longo de um tempo. E no TCE grave, além de tudo isso, da tomografia, esse paciente também precisa de uma via aérea definitiva, de monitorização da PIC e do soft pack. Tá? O soft pack é aquilo, tem que estar tudo normal. É o sódio normal, é o oxigênio normal, é a glicose, né? A falta de glicose tem que estar normal, a temperatura do paciente tem que estar normal, o P dos parâmetros gasométricos, pH, PaCO2, pressão de perfusão cerebral, pressão arterial sistólica, PIC, tem que estar tudo normal. O A de analgesia e sedação, tem que estar com analgesia, tem que estar sedado o paciente. Cabeceira elevada e coagulação dentro da normalidade. Quando a gente fala de lesões intracranianas, o hematoma extradural é a lente biconvexa, que evolui com o intervalo lúcido quando há lesão da artéria meníngea média. E o hematoma subdural, que também é muito frequente na sua prova, é aquela lesão em crescente decorrente das lesões de veias corticais ponte, tá bom? Aí agora eu te pergunto, o que realmente importa no atendimento de uma vítima politraumatizada com TCE? Espero que agora já esteja mais claro para você. Um grande abraço e até a próxima.